É isso aí, pessoal. Vocês que assistiram aí o primeiro episódio e entram agora no segundo, obrigado pela audiência, obrigado por querer ouvir um pouquinho dessa história aí de tantos anos de bicicleta. E a gente coloca no ar hoje o segundo episódio do Esquadra Cycling TV, que vai ter muita coisa bacana aí pela frente. Vou finalizar essa minha história até os dias de hoje e depois muita coisa boa vem pela frente aí, beleza? Valeu, vamos nessa, curtam aí os próximos minutos de história. E eu trabalhei já em 98 como instrutor na Academia Boca. E eu posso dizer que o Boca, o Paulo Henrique, né, conhecido como Boca, que era o proprietário da academia, foi um dos grandes caras a me incentivar no ciclismo. Ele tinha lá dentro da sala dele sempre a bicicletinha dele lá colocada no canto da parede. Era uma Colnago, me lembro como se fosse hoje. E eu quis entender de onde vinha aquela bicicleta, onde que ele tinha comprado, e foi exatamente ele que me levou até o Rômulo, né? E com o Rômulo, com várias conversas com ele, com vários bate-papos, com a primeira aquisição de uma bicicleta italiana que eu tive, que foi uma Basso Zer vermelha, linda. Eu fiquei muito tempo com essa bicicleta, muito tempo mesmo. E aí com esses bate-papos, com essa troca de ideia com o Rômulo, eu comecei a me encantar muito com o ciclismo europeu, com o ciclismo italiano, e é uma coisa que eu trago até hoje. E aí, pessoal, aqui está a minha primeira credencial, meu primeiro certificado de que eu fui lá fora pedalar. Para quem não sabe o que é isso daqui, se chama Compostelana, e ele é o certificado, a credencial de quem foi lá fazer o caminho de Santiago de Compostela. Naquele momento, eu entendi o quanto as famílias europeias se tornam grupos e clubes de ciclismo. É uma coisa muito comum lá. Então aqui eu ia criar o Clube Lino de Ciclismo. Ia ter o meu avô, meu pai, meus tios, meus primos, eu, meus filhos e assim por diante. E lá na Europa é bastante comum. E aí, pós Santiago de Compostela, é óbvio que eu voltei de lá com um gostinho forte de quero mais, de quero voltar lá. E aí, não muito distante, pouco tempo depois, eu consegui ir para a Europa novamente, mas aí já para praticar o ciclismo, né? Bacana. Falamos aí sobre várias coisas para trás e por que a bicicleta entrou tanto assim na minha vida, né? E em 98 eu fui fazer um curso, o vestibular na verdade, né? Lá na Universidade Católica, no curso de Educação Física. E foi uma coisa muito interessante, porque logo no meu primeiro semestre de faculdade, eu tinha um professor de biologia, professor Marcelo, e ele pediu um trabalho para todo mundo, né? Esse trabalho podia ser em dupla, em trio, e tinha uma temática lá, né, da matéria de biologia, e eu cheguei para ele no final da aula e perguntei se eu poderia fazer aquele trabalho sobre o ciclismo. E ele me respondeu o seguinte: se você conseguir colocar o tema do trabalho com o ciclismo e vice-versa, ok, você pode fazer. Me lembro bem do dia da minha apresentação, foi com êxito total, tanto o meu trabalho de graduação quanto o meu trabalho de especialização, e sempre falando sobre o ciclismo. E curioso também que logo no primeiro semestre de faculdade, lá em 98 ainda, tinha um congresso chamado ENAF, que era o Encontro Nacional de Atividades Físicas, que acontecia, eu acho que acontece ainda, me desculpe por esse lapso, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E lá eu vi que ia ter um curso do spinning. O spinning ele é a modalidade que a gente conhece hoje nas academias com vários nomes, né? Ciclismo indoor, spinning, cycling e assim por diante. E nessa ocasião lá no ENAF, eu me lembro que, né, nós temos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e eu me lembro de fazer um curso de ciclismo básico pela manhã, um curso de ciclismo avançado à noite e um curso de hidroginástica no período da tarde. Lá no ENAF tinha um grupo de 6 professores, mais ou menos, 6 profissionais, me lembro do nome de todos eles, conheço todos eles, e o que eu tenho para falar daquele momento de mais interessante foi o insight que eu tive de tudo que eu estava assistindo, de tudo que eu estava vendo ali naquele momento, e o momento auge para mim
foi uma palestra que estava sendo dada e logo em seguida uma aula prática. Eu meio que olhei para dentro de mim e falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar ali na frente, eu quero ensinar pessoas, eu quero palestrar, eu quero levar o ciclismo adiante, seja ele o ciclismo indoor, seja ele o ciclismo outdoor. E como eu falei para vocês, 2 cursos, era quinta, sexta, sábado e domingo. Muita gente ia para lá para se divertir, para fazer um curso só. E eu, como disse para vocês, fiz 2 cursos de ciclismo, fiz um curso de hidroginástica e saí de lá com um pouquinho mais de conhecimento ou talvez com um pontapé inicial. Claro, eu fui para o show do Skank e da Ivete Sangalo na época, que foi maravilhoso, foi muito legal, foi muito divertido, mas no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava lá, sentado na cadeirinha, com a minha sapatilha, com a minha bermudinha para fazer a aula e para prestar atenção nas coisas que os palestrantes iam dizer. Mas não posso deixar de registrar aqui, foi exatamente naquele momento ali em 98 que eu fiquei extremamente fã dessa banda chamada Skank aí, da qual eu sou mega ouvinte até hoje. E aí eu acho que eu entro num ponto importante e interessante dessa história, que é falar um pouco da esquadra, né, dos dias atuais. Eu viajei para fora várias vezes, como eu disse para vocês, principalmente Itália, França e Espanha, os lugares que eu mais gostava de viajar. Não era fácil, tá? Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Sair do Brasil numa época onde não se dividia em 12 vezes no cartão, né, como hoje em dia realmente não era tranquilo, mas felizmente eu consegui fazer várias. Depois vim aqui muito para a América do Sul também, andar muito de bicicleta por aqui, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile e vários outros locais, mas tudo isso me despertou uma vontade muito grande, que era a seguinte: por que estudar o ciclismo? Por que praticar a educação física? Por que praticar o ciclismo sem que eu pudesse passar isso para outras pessoas? Né? Então, por muito tempo, eu reuni um grupo de ciclistas que a gente saía para andar de bicicleta. E nesses momentos eu já dava algumas dicas, eu já falava algumas coisas, a gente já traçava um perfil do treino anteriormente, fui conhecendo cada vez mais e mais pessoas em Brasília. Dificilmente um ciclista que pedala mais de 5 anos aqui em Brasília não me conhece, ou não pedalou comigo, ou não girou comigo, né, como a gente diz aí na gíria. E num determinado momento eu entendi, eu estava numa viagem na Itália, numa região que eu adoro ir sempre, inclusive a região que vai passar o Giro de Itália esse ano, de 2019, ali na Emília-Romanha, e eu voltei de lá com uma vontade muito grande de passar o ciclismo para frente, de ensinar o ciclismo, de praticar o ciclismo de uma maneira mais bacana. Mas em toda a trajetória da minha vida, foi sempre voltada para um ciclismo amador, tanto na competição quanto nas viagens que eu curti fazer. E eu resolvi criar um grupo de ciclismo sem deixar ninguém muito para frente, ninguém muito para trás. E aí a esquadra veio para o papel e saiu do papel com esse formato que ela tem hoje, né? Nós treinamos em 3 grupos, eu gosto de chamar que é um grupo mais forte, um grupo moderado e um grupo mais tranquilo, né? Essas pessoas conseguem entrar no ciclismo por essa porta, conseguem praticar o ciclismo nesse grupo 2, nesse grupo intermediário, e algumas pessoas que querem um pouquinho mais de desafio, um pouquinho mais de performance, treinam nesse grupo 1. Eu não só quis criar um grupo, como eu busquei o máximo possível do que era a perfeição para mim naquele momento. Então, não era de se espantar que eu fosse buscar algumas coisas lá na Itália. Então, as cores do uniforme da esquadra são as cores muito parecidas com a da bandeira italiana, né? O verde, o branco e o vermelho, esse tricolor aí. Óbvio que eu decidi mudar um pouquinho a tonalidade da cor. Nós somos um grupo situado no Brasil, em Brasília, treinamos aqui, e talvez colocar as cores da bandeira italiana não fosse o ideal. Fui buscar um brasão muito ali no emblema de uns times europeus de futebol, e acho que fui muito feliz nessa escolha. Então hoje, tanto o brasão quanto as cores e o formato que a esquadra traz, ela é
do que ela é um pouco de tudo que eu vivi, de tudo que eu curti, de tudo que eu gostei a minha vida inteira. E acho que quando a gente faz as coisas com uma vontade muito grande, com uma paixão muito grande e com uma seriedade muito grande, que eu acho que é o mais importante, a gente consegue vender esse peixe para as pessoas, porque elas acabam olhando para você, olhando para o seu negócio e vendo que ali tem seriedade, né? Então a Esquadra Cycling para mim hoje é uma empresa que eu trato com muita seriedade. Os profissionais que trabalham comigo na Esquadra são todos formados no curso de Educação Física, todos curtem, gostam, acompanham e vivem o ciclismo há muitos anos. Foram pessoas que eu escolhi a dedo, alguns já eram meus amigos, outros vieram naturalmente e se aproximaram da Esquadra. E essa união que eu tenho das pessoas hoje, acho que ela é muito em virtude do que eu passo para elas. Tanto eu, quanto os treinadores, quanto as pessoas que são muito próximas a mim. Não acho que seja um grupo perfeito, a gente está sempre em busca do melhor, do mais bacana, do mais legal. Não à toa eu levo o grupo para esses desafios amadores aqui do Brasil, para os desafios que a gente tem lá na Europa, para os desafios que a gente tem aqui na América do Sul. Então é muito comum o nosso grupo viajar para esses lugares para viver um pouquinho, para vivenciar um pouquinho do que é um ciclismo de um outro padrão, um ciclismo realmente genuíno, né, como eu poderia dizer. A Esquadra, ela como negócio, né, como esporte, como ciclismo, ela me satisfaz muito, muito, e eu tenho certeza que as pessoas que pedalam na Esquadra são muito felizes, são muito satisfeitas com o que a gente faz aqui. Hoje nós temos um grupo em Brasília de mais ou menos 48 ciclistas. A gente tem uma plataforma de treinamento online que está espalhada por todo o Brasil. A gente tem ciclistas nos mais diversos estados brasileiros. Nós temos ciclistas sendo treinados em Portugal, nos Estados Unidos, em alguns outros países, em algumas cidades da Europa, em algumas cidades dos Estados Unidos. E é com essa vontade de trabalhar, com essa vontade de crescer e principalmente com essa vontade de entregar um produto que é o produto que eu gosto, que é o produto que eu curto, que é o produto que eu uso para essas pessoas. Então, o trabalho é diário, é de domingo a domingo, em todos os aspectos que vocês puderem imaginar, desde elaborar um treino até elaborar uma viagem lá para Nove Colli, que é uma prova, um desafio dificílimo lá na Itália. É tudo com muito carinho, é tudo com muita atenção, e eu acho que o sucesso, e eu acho que a entrega que as pessoas têm e ficam muito satisfeitas, elas vêm disso. Elas olham para o Fabrício, elas olham para a Esquadra, elas olham para o time Esquadra Cycling e encontram seriedade, encontram desejo, encontram paixão, e eu penso que é exatamente isso que as pessoas acabam se identificando com esse nosso belíssimo uniforme, com esse nosso belíssimo brasão, com essas cores que a gente coloca nas ruas e nas avenidas de Brasília, do Brasil e do mundo inteiro. E é com essa vontade, com essa história toda que eu contei para vocês, que eu tenho um desejo muito grande de continuar, de perseverar e de fazer a Esquadra crescer cada dia mais, levando aí esse ciclismo de qualidade para quem quiser. E a proposta é fazer essa abertura desse canal para contar um pouco de bicicleta, para contar um pouco de ciclismo, para contar um pouco da vida das pessoas que querem, de repente, sair do sedentarismo e subir numa bicicleta e não só ganhar qualidade de vida, mas poder viver num ambiente muito mais social, um ambiente muito mais alegre, poder fazer viagens, poder pegar a bicicleta e conseguir dar uma volta no parque, por exemplo, o que para muita gente pode ser uma coisa muito difícil. E quem sabe sair de uma volta no parque para uma volta pelo mundo, né? E é isso aí, galera. Contei aí um pouquinho de quem sou eu, de quem é o Fabrício Lino, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, um pouco da minha vida, do que me trouxe até aqui. E estou fazendo esse vídeo aqui num lugar muito tranquilo, rodeado de pessoas que eu gosto, que me apoiam. Ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. O cara que me ajudou muito para fazer isso daqui foi o Anderson Olivieri, está aqui do meu lado, dono da empresa Redige, e ele que fez esse roteiro todo aqui, ele que me ajudou bastante. Estou aqui num ambiente onde eu me sinto super tranquilo, com alguns troféus, com um pouquinho da Esquadra,
com alguns dos meus livros aqui que eu gosto de ver do ciclismo. Então, esses vídeos eles vão acontecer semanalmente, talvez quinzenalmente, não posso garantir para vocês ainda isso, preciso me acostumar um pouco com essa ideia, com essa proposta, mas fico feliz de começar. Uma ideia que eu tenho é contar um pouco das experiências de algumas pessoas, de alguns amigos, de alguns clientes ciclistas da Esquadra que hoje pedalam comigo. Vem muita história por aí, vem muita coisa bacana, não vai ser focado em mim, mas sim na bicicleta, na vida das pessoas. Quero registrar um grande abraço e um grande incentivador para o meu grande amigo Henrique Andrade, lá do Pra Quem Pedala. E é isso aí, galera, espero vê-los em breve, um pouquinho mais solto, um pouquinho mais alegre, com muita informação e com muita disposição para vocês, beleza? Meu objetivo é deixar vocês sempre motivados, sempre a sair da cadeira e praticar um esporte, seja ele qual for. Se for um mountain bike, se for o ciclismo, contem comigo, contem com a equipe Esquadra. Valeu, um grande abraço.